Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Clara Ferreira. Eu curso licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal de Barbacena. E hoje eu vou apresentar meu último seminário na matéria História da Ciência, sobre Dorothy Hansen Anderson. Aqui temos uma foto da juventude, de Dorothy e dela mais velha. Infância e juventude. O nome completo dela é Dorothy Hansen Anderson e ela nasceu dia 15 de maio de 1901 em Asheville, na Carolina do Norte dos Estados Unidos. E após 13 anos de vida, ela ficou órfã do pai dela. E após pouco tempo, sua mãe também faleceu. E Dorothy passou a ser criada por parentes desde jovem. E, desde jovem, ela apresentava interesse pela ciência e enfrentou barreiras por ser mulher em um campo denominado apenas para homens. Agora eu vou falar um pouco sobre formação e carreira. Em 1922, ela se formou em bacharel em ciências pela Universidade de Massachusetts. E após essa graduação, ela trabalhou como assistente de laboratório nessa universidade. E em 1926, ela formou em doutorado em medicina pela Columbia University. E logo após, ela iniciou sua carreira no Columbia Medical Center. E em 1935, ela ingressou no hospital da Columbia University. E foi aí que ela desenvolveu grande parte do seu trabalho, grande parte da sua descoberta, que até hoje ajuda nos diagnósticos. Agora vamos falar da sua descoberta. Realizou autópsias em crianças com falência pancreática e problemas pulmonares crônicos. E nisso ela percebeu padrões distintos e descreveu uma nova doença que chamava fibrose cística do pâncreas. E após essa descoberta dela, ela publicou o artigo pioneiro, que foi em 1938. E após, e com tudo isso que ela descobriu, com essa doença que ela descobriu, ela foi a primeira a propor que essa doença tratava-se de uma doença genética. Com isso, ela revolucionou o entendimento da medicina pediátrica. Aqui temos um exemplo, de como funciona a fibrose cística no corpo humano. Agora eu vou falar de pesquisas e contribuição científica. Ela desenvolveu os primeiros critérios diagnósticos para a fibrose cística e estudou também doenças granulares, distúrbios metabólicos e endocrinologia pediátrica. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela fez pesquisas para o exército americano relacionadas a metabolismo e a nutrição. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas ficaram sem emprego, ela arrumou uma maneira de conseguir trabalhar na área que ela desejava. Agora eu vou falar um pouco sobre a luta, que ela enfrentou em um meio masculino. E ela era de umas poucas mulheres médicas em seu campo. Ou seja, era muito complicado naquela época para as mulheres conseguirem uma profissão digna, E ela enfrentou resistência institucional e machismo acadêmico, mas foi respeitada por sua competência e dedicação. Ou seja, as instituições não queriam uma mulher médica, não queriam dar vaga para mulheres. Só que nisso, eles começaram a ver que ela era dedicada, que ela era competente, que ela conseguia exercer aquele papel, e que ela ia conseguir muitas coisas ainda. E chegou a ocupar grandes cargos importantes em hospitais e foi uma mentora para jovens médicas.
reconhecimento e legado. Ela tornou-se professora associada de patologia na Columbia University e recebeu póstumamente diversos reconhecimentos pelo impacto do seu trabalho. E sua descoberta também, permitiu o desenvolvimento de testes de triagem neonatal, tratamentos respiratórios e nutricionais que aumentam significativamente a expectativa de vida de pacientes com fibrose cística, né? E até hoje, temos um filme, que chama A Cinco Passos de Você, que retrata essa doença, o quão cruel ela é, mas também mostra o tratamento, que temos hoje em dia, que antigamente não tínhamos, e que graças a Dorothy, hoje temos grande conhecimento sobre essa doença. E o nome de Dorothy é frequentemente lembrado em congressos, prêmios médicos e institutos de pesquisa até os dias atuais. E agora eu vou falar sobre o falecimento dela. Ela faleceu em 1963, aos 61 anos, após uma longa luta contra o câncer. E também continuou trabalhando e atendendo seus pacientes até pouco antes da sua morte. Ou seja, ela não desistiu da ciência, não desistiu da medicina. Só que, infelizmente, câncer é uma doença que até hoje em dia vemos várias perdas e sabemos que é muito difícil combatê-lo. Agora eu vou falar de algumas curiosidades, apesar de ser do seu pioneirismo por muitos anos, seu nome foi pouco reconhecido fora do meio médico, Só depois que ela descobriu, a doença, que ela foi ser conhecida, E nos últimos anos, de vida, ela teve movimentos de valorização da história das mulheres da ciência e tem resgatado e difundido sua importância, na história. E ela também foi uma defensora da medicina baseada em evidências em uma época em que o conhecimento genético ainda era escasso. Ou seja, ela estudava a genética, Ela conseguiu se aprofundar nisso em uma época que não era bem conhecido, Que não era bem fácil de estudar. E agora eu vou falar uma frase, que representa muito, de Dorothy e do seu legado, de como ela vivia a vida dela, O diagnóstico correto pode mudar o destino de uma vida. Imagina quantas vidas ela poupou, ela salvou nessa descoberta dela, quantas vidas hoje em dia, ela ajuda a melhorar, Ela dá uma ajuda à vida das pessoas que dependendo, se não tivesse esse diagnóstico, ia viver pouco, A fibrose cística também é chamada de mucorviscidose. É uma doença que é herdada geneticamente. É um defeito no transporte de íons através da membrana celular. Um pequeno detalhe, mas esse detalhe causa problemas, especialmente nas glândulas sudoríparas, essas glândulas do suor, no pâncreas e nas secreções de um modo geral. Ele interfere com a produção das secreções, especialmente digestivas e respiratórias. Os sintomas vão pegar basicamente essas três áreas. A parte respiratória, que é o maior problema, é o que mais causa complicações para as crianças, porque aquele líquido, aquele muco que fica normalmente nos brônquios e que serve para manter os alvéolos
molhados, funcionando com mais facilidade, com mais elasticidade, se torna espesso.